Pessoal, vou fazer a transmissão hoje daqui de casa. O Léo tá viajando, então não justifica eu ir lá no estúdio para fazer o Léo ao quadrado, mas eu quero comentar com vocês os fatos mais importantes que estão acontecendo aí a respeito dessa divisão da esquerda, dispersão do assunto principal, enfim, me dê uma força compartilhando para a gente aumentar o alcance. E eu estou só aguardando a Jennifer fazer o compartilhamento nas principais páginas que ajudam a gente nessa luta aí contra esse golpe no Brasil. Então, para fazer um jabá e para lembrar a Jennifer onde ela tem que compartilhar, eu gostaria de agradecer primeiramente a página que me deu a primeira oportunidade, que foi a página Dilma Resistente. Se você ainda não curtiu, curta a página Dilma Resistente. Na sequência, a página O Cafezinho, Botando Pilha. A minha página é a página Leonardo Estopa. E é claro que a gente não pode esquecer o Brasil 247, que é por onde a gente está gerando essa transmissão. Então, se você ainda não curtiu o Brasil 247 no Facebook e no YouTube, curte aí para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Então, vamos começar a falar, né, gente? A primeira coisa que eu queria chamar vocês para reflexão hoje, né, uma sexta-feira, logo após um episódio da Disruptura Democrática, um dos maiores episódios da Disruptura Democrática do Brasil, até imagino eu que seja até mais golpe do que o próprio golpe de 64, porque o pior tipo de golpe que tem é aquele que está travestido de democracia. Então nós tivemos um dos maiores episódios de golpe de Estado no mundo, que foi utilizar o sistema judiciário do país, ou seja, utilizar as instituições que deveriam trabalhar pela democracia para destruir a própria democracia. Então, nessa mesma semana, aconteceram vários episódios, e esses episódios estão me deixando assim um pouco preocupado com o que vai acontecer de agora para frente. Uma das maiores preocupações que eu tenho, e que eu falo com vocês com toda sinceridade, é: será que existe esquerda no Brasil? Ou será que existem pessoas de esquerda no Brasil? Eu te chamo para essa reflexão por causa do seguinte: hoje nós temos uma clara realidade de golpe de Estado no Brasil, nós temos uma clara realidade em que governos de países de primeiro mundo estão financiando esse golpe no Brasil, não porque eles querem simplesmente um alinhamento com o Brasil, mas porque eles querem destruir a indústria nacional e colocar o Brasil de volta como produtor de commodities. Isso é uma coisa, gente, que seja direita ou seja esquerda, qualquer governo que fosse nacionalista, qualquer governo que gostasse da população brasileira, seria contra isso. Então, de cara, eu já tiro a possibilidade de imaginar que o Temer fosse de direita. Quando a gente pensa em direita, a gente pensa na extrema-direita que aconteceu na Segunda Guerra, a extrema-direita fascista, a extrema-direita nazista. Eles eram nacionalistas, eles trabalhavam para a própria pátria. Então, eu digo com toda sinceridade que a ideologia que está correndo no Brasil hoje, a disputa que se tem no Brasil hoje, é se a gente quer um Brasil colônia ou um Brasil soberano. Um Brasil industrializado que vai produzir para gerar conforto dentro do Brasil, ou se é um Brasil que vai produzir matéria-prima e alimento para gerar conforto fora do Brasil. Então, nesse momento, eu pergunto sinceramente se faz sentido dar continuidade a essa disputinha que está acontecendo entre os políticos nacionalistas. Isso está me preocupando muito. Uma frase interessantíssima que eu achei ontem foi a seguinte: a gente tem que chutar a bola para quem tem condição de fazer gol. Não adianta ficar essa briguinha de várias lideranças da esquerda para saber quem que vai ser o próximo presidente. A grande realidade é que nós temos um número de eleitores no Brasil que conhecem o trabalho do Lula, e esse número de eleitores não vai ser suficiente, não digo suficiente, esse número de eleitores não vai ser iludido com a ideia de votar numa pessoa que eles não conhecem. A realidade de hoje é que nós temos uma grande crise social, que talvez esteja indo para a direção até maior que a crise na época do Fernando Henrique, e a palavra Lula é muito forte contra essa crise. Ela é tão forte contra essa crise que o mundo inteiro que precisa do Brasil colônia está financiando o golpe de Estado no Brasil e estão financiando de uma forma tão perversa que eles estão fazendo jogadas de especulação na Bolsa de Valores
para dar por entender que a condenação do Lula aumenta o valor da Bolsa de Valores. Uma jogada especulativa de um banqueiro na Bolsa é, por exemplo, comprar ações da Petrobras assim que o Lula foi condenado, somente para dar um aumento do preço na ação da Petrobras e dar a ideia pública de que a melhor coisa para a Bolsa de Valores é o Lula fora da Previdência. Para vocês terem uma ideia do tamanho do investimento nesse golpe de Estado no Brasil. E mesmo numa circunstância em que todos os políticos de esquerda sabem como eles são insignificantes, eu nem digo de esquerda, todos os políticos nacionalistas sabem como eles são insignificantes sozinhos, eles continuam batendo de frente com o poder e brigando por protagonismo. Eu particularmente, gente, quem está falando aqui é o Leonardo. O Leonardo não é filiado a nenhum partido, eu nunca fui filiado a nenhum partido. E eu estou falando com vocês com toda sinceridade. A minha opinião, hoje eu quero fazer uma crítica dura, né? Talvez seja até a última grande crítica que eu faço a isso que eu chamo de pessoas de esquerda e não necessariamente uma esquerda. A primeira crítica que eu faço é: por que a gente não tem uma frente única de esquerda? Por que a gente tem várias pessoas nacionalistas que são contra a colonização do Brasil, iludidas que elas vão ser suficientemente fortes para lutarem sozinhas contra os banqueiros americanos que estão financiando essa merda que está acontecendo no Brasil? Será que vale a pena continuar iludido que um Bulo sozinho, ou talvez uma Manuela sozinha, vão conseguir brigar contra o poder do Estado americano a serviço de banqueiros que querem a gente como colônia? É muito infantil imaginar, por exemplo, eu gosto muito do Ciro, falo e repito, mas imaginar que o Ciro sozinho vai conseguir bater de frente com esse poder que está acabando com a indústria nacional. Então a primeira coisa que eu falo, vamos pensar de cima para baixo, lá no topo da pirâmide. Aqueles políticos que hoje têm cargos eletivos ou então são políticos tradicionais, como o próprio Ciro Gomes. Por que eles não estão trabalhando numa frente única de esquerda? Porque, com toda sinceridade, existe uma frente única do golpe. E eles lutarem isoladamente contra a frente única do golpe, eles vão sempre tomar porrada. A crítica que eu faço agora é o seguinte: assim que compraram definitivamente a condenação do Lula, já começaram a atacar o Haddad. Assim que atacarem o Haddad, que ferirem o Haddad de sangue, eles vão atacar o Ciro Gomes. Eles vão inventar coisa contra a Emanuela, porque hoje, né, os outros não gostam que eu fale Emanuela, é Manuela, mas é porque eu tenho uma amiga que chama Emanuela e eu fico toda hora confundindo. Mas enfim, eles vão atacar o Boulos, eles vão atacar a Manuela. Se não tiver união, se não tiver uma frente única de esquerda, um por um serão atacados e feridos de morte. Não adianta só atacar. Eles vão ser atacados e feridos de morte. O que eu sinto com toda sinceridade é que não existe hoje uma disputa pelo Brasil soberano, uma disputa para que o grupo nacionalista tome o poder novamente. O que eu sinto é que existe uma disputa para saber quem vai ser apoiado pelo Lula. E parece, com toda sinceridade, que os grandes políticos não estão muito preocupados se o Lula vai poder candidatar. Eles estão preocupados é quem que o Lula vai indicar. Parece que tem um protagonismo muito grande. Todo mundo está querendo ser o próximo candidato indicado pelo Lula, porque deve ser muito bom ser presidente da República. Vamos convir. Assim como deve ser muito bom ser o artilheiro da seleção brasileira. Mas o cara é artilheiro da seleção brasileira porque ele é bom e as pessoas tocam a bola para o artilheiro porque elas sabem que ele vai fazer gol. Não adianta nada, o cara tá lá atrás, uma das pessoas mais importantes em um time é o goleiro, mas ele não é o cara que sai para fazer gol, ele tem que ser humilde o suficiente para saber que para o time como um todo é melhor tocar a bola para o cara que tem condição de fazer gol. E é um risco muito grande, com toda a sinceridade, essa frente única de esquerda não acontecer, eles impedirem o Lula e depois, aos poucos, eles atacarem figuras mais frágeis. Eu falo atacarem figuras mais frágeis porque é o seguinte: imaginem que o Lula, com toda essa história, se a gente pega há 1 ano e meio atrás, mesmo com toda essa história, existia uma vergonha entre os brasileiros para dizer: eu apoio o Lula. O que aconteceu é que o Lula deu uma volta por cima e provou para muita gente a perseguição da Operação Lava Jato. Se não fosse o Lula ter feito isso, certamente as pessoas hoje estariam pensando que o triplex da OAS era do Lula, que o Moro tinha competência para julgar o Lula, enfim.
Imaginem se acontece uma coisa dessa com um propenso candidato da esquerda. Imagine se na hora H, beleza, começa tanto o Ciro quanto a Manuela, quanto o Boulos, seja lá quem for de esquerda, que acham que existe uma possibilidade deles serem o próximo presidente pela esquerda. Lá no meio da campanha, com certeza o fake news vai correr solto. Só que não existe mais fake news a respeito do Lula. Tudo que eles podiam lançar a respeito do Lula, eles já lançaram. Lançaram o Ferrari de ouro do Lulinha, lançaram que o Lulinha era dono da Oi, da Friboi. Agora, gente, qualquer fake news que sair contra o Lula, toda a militância e todo o eleitorado do Lula vai rir, porque os caras já gastaram todo o cartucho. Só que existem pessoas que estão começando agora a corrida presidencial e eles não estão entendendo o poder da mentira, eles não estão entendendo o poder do fake news. Sinceramente, imagino eu que assim que um candidato como o Ciro, a própria Manuela ou o próprio Boulos começar a crescer, vai sair história que o cara é dono da Lua, que o cara comprou terreno em Marte, vai sair história que o cara, na verdade, é ele que é o dono da Friboi. Tudo enquanto é palhaçada vai sair, porque no Brasil a gente tem agências especializadas em fake news. E essas agências especializadas em fazer fake news trabalham pro PSDB, que é o partido que luta contra a esquerda nessa corrida presidencial. Eu costumo falar, em especial para os eleitores do Bolsonaro, que imaginam que existe a possibilidade deles conseguirem emplacar o Bolsonaro como presidente do Brasil com a possível saída do Lula. Não, deixa de ser bobo. A saída do Lula elege talvez o PSDB, porque nenhum eleitor do Lula seria louco de votar em uma pessoa que durante todo esse tempo perseguiu o Lula. Um cara que lutou contra os direitos do trabalhador, um cara que está lutando pelo fim do direito do pobre se aposentar. É muita ilusão na sua cabeça, eleitor do Bolsonaro, imaginar que o Lula saindo, algum voto do Lula iria para o Bolsonaro. Muito pelo contrário. O fato de ter havido uma disruptura democrática pode fazer com que pessoas que votariam no Bolsonaro entendam que a coisa está acontecendo de uma forma muito bizarra e até deixem de votar no Bolsonaro, até fiquem em casa por não acreditar mais na democracia. E aí entra um detalhe que eu digo que é um detalhe muito sério. Nesse momento, com o impedimento do Lula, vai surgir o candidato das elites, que provavelmente vai ser o Luciano Huck. Então, o eleitor do Bolsonaro, que durante esse tempo todo trabalhou contra o PT, achando que o Bolsonaro seria prestigiado pelas elites, agora vai ver o Bolsonaro ser atacado, o Bolsonaro ser ferido de morte, porque agora a ordem vai ser promover o Luciano Huck. E olha que interessante, promover o Luciano Huck é muito estratégico, porque ele não vai ter que falar mal do Lula, ele vai ter que falar mal do Bolsonaro. Então você está entendendo? O Luciano Huck tem a capacidade de pegar alguns eleitores do Lula, o Bolsonaro não. Então, mais de 50% do eleitorado brasileiro já é não Bolsonaro. Isso aí é uma coisa garantida. E aí eu volto a falar sobre a Frente Única de Esquerda. Será que é inteligente personagens importantes da política brasileira continuarem desesperados com a oportunidade de se transformarem o próximo presidente e deixarem o Lula ser devorado pela justiça do Moro, pela justiça dos desembargadores lá de Porto Alegre, pela justiça que trabalha para os Estados Unidos? Eu vou repetir. Será que vale a pena a esquerda política se dividir, imaginando, se não for o Lula, pode ser eu, e deixar que o Lula caia simplesmente porque eles imaginam que talvez eles tenham chance? Não! Ninguém tem o tamanho do Lula no Brasil. O tamanho político do Lula talvez seja um tamanho político de repercussão mundial, que eu quero dizer que talvez ele seja hoje o maior político vivo de todos os tempos. Mas mesmo assim, pessoas de alto calibre intelectual, como Ciro Gomes, como a Manuela, como o próprio Boulos, imaginam que faz sentido manter a esquerda separada. A gente tem legendas, a gente tem PSOL, a gente tem PCO, a gente tem várias legendas diferentes, mas a gente não podia ter, a gente tinha que ter uma legenda nacionalista. Eu não digo formalmente, mas eu digo na prática. Uma frente única de esquerda
é a única coisa que teria força para lutar contra a Frente Única colonialista, porque essa existe. A Frente Única de esquerda não existe, mas a Frente Única colonialista, essa existe. Tanto é que o PMDB trabalha lado a lado com o PSDB, que trabalha juntinho com o DEM para tirar direitos trabalhistas, para fazer reforma da Previdência, para salvar o Temer de todos os processos que ele seria cassado no Supremo, provavelmente. Assim, essa frente funciona. Essa frente é financiada, essa frente manda dinheiro para fora e ninguém investiga. Então, o que eu vejo, gente, com toda a sinceridade, imagino eu que essas pessoas estão disputando os eleitores do Lula. Isso é muito arriscado, porque o Luciano Huck também vai disputar os eleitores do Lula. O Alckmin também vai disputar os eleitores do Lula. E uma coisa que eu vou te fazer uma comparação com toda a sinceridade. Você pode até namorar com uma mulher e trocar ela pela cunhada depois, mas não é sempre que você vai fazer isso. Então, existe um risco muito grande dos eleitores do Lula não irem para essa pessoa que hoje não monta uma frente única de esquerda porque acha que pode ser o próximo presidente. Então, o que eu penso também? O golpe parlamentar, repito, o golpe parlamentar de 2016 aconteceu por minoria no parlamento. Eu vou repetir, o golpe parlamentar de 2016 aconteceu porque os nacionalistas eram minoria no parlamento. Uma das maiores irresponsabilidades que eu penso no dia de hoje é pessoas do tamanho da Manuela, do tamanho do Boulos, pessoas tão importantes no parlamento deixarem de concorrer para Senado e para Câmara para tentarem concorrer para presidente sabendo que é praticamente impossível. Eu não acho impossível o Ciro ganhar, mas eu acho que seria mais inteligente ele ir numa frente única. Tá? Eu acho que um nome muito forte para uma frente única seria o Requião, mas eu acho muito perigoso muita gente da esquerda disputando a presidência e deixando de estar presente na Câmara de Deputados, deixando de estar presente no Senado. Vocês lembram que a Dilma foi cassada, a Dilma sofreu um impeachment, porque um grupo de deputados foi comprado pelo Cunha e lá no Senado a turminha do PSDB fez uma festa, inclusive com comemoração e rindo da cara do brasileiro. Vocês lembram que o Temer foi livrado de 2 processos e aquele cara lá da tatuagem ficava soltando foguete, rindo da cara do brasileiro. A bancada evangélica, eu lembro do Feliciano zoando a cara do brasileiro. Eu perguntei para os meus seguidores se eles gostariam que o Temer fosse julgado pelo Supremo ou pelo Moro. Então eles disseram que era pelo Moro, então é só depois do fim do mandato. Isso é um absurdo, mas isso está acontecendo. Eles estão rindo da cara do brasileiro. E para a gente ter menos pessoas na Câmara dos Deputados, a gente precisa de pessoas grandes como a Manuela, pessoas grandes como o Boulos, lá, ocupando espaço na Câmara de Deputados e não concorrendo para presidente para dividir a esquerda. Mas agora que eu falei da divisão da esquerda lá no topo, eu gostaria de chamar a atenção para uma divisão da esquerda que vem do topo e vai descendo, porque hoje parece que a causa está muito menor do que o ego de cada um. O protagonismo na esquerda é um problema muito sério. A direita ela é muito unida, ela tem uma unidade de comando. Os formadores de opinião da tal direita, que eu nem chamaria de direita, eu chamaria de colonizadores, né? Eu diria entreguistas. O grupo entreguistas, eles decidem atacar o Lula. Vamos falar do triplex. Aí todos os blogs falam do triplex e vão até conseguir convencer um grande número de idiotas que o caso do triplex é verdade. Aí depois vem o fake news da Ferrari de ouro do Lulinha. Todos os grupos de direita não, entreguistas, falam da Ferrari de ouro do Lulinha. Na esquerda, parece que existe um desespero tão grande para ter cliques, views e crescer as micropáginas que nós temos, que as pessoas não estão dispostas a assumir uma direção e atacar uma matéria até que essa matéria se torne conhecida por todos os brasileiros. Quando o Vadit e o Paulo Pimenta foram lá na Europa pegar o depoimento do Tacla Duran, o Tacla Duran deixou claro que as sentenças da Lava Jato estão sendo vendidas. Gente, vamos dar um refresh. Imagina que coisa absurda. O cara falou
a sentença da Lava Jato está sendo vendida. Beleza, ele falou. Não, ele não só falou, ele provou. Ele provou que o tal do Zucoloto, que é um advogado ligado ao Sérgio Moro, estava negociando com os condenados delações premiadas para relaxar as prisões, para as pessoas saírem da cadeia e irem para casa. O que significa que a finalidade, talvez, segundo ele, a finalidade da justiça brasileira ultimamente não está sendo acabar com a corrupção, está sendo pegar parte do dinheiro que os corruptos desviaram e distribuir para eles, procuradores, juízes. Pensa bem, isso é um caso tão sério, mas quase ninguém sabe. Sabe por que quase ninguém sabe? Porque é um caso muito complicado para a população entender. E na hora que o cara vai e fala sobre isso, esse assunto não repercute tanto. Aí o cara, dono do blog, dono da página, pensa, deixa isso para lá, ninguém quer saber disso. Já nos entreguistas é diferente. Por mais idiota que seja uma coisa, eles vão bater naquela tecla até derrubar. Até derrubar. Quando o assunto impeachment começou, a esquerda ria do assunto impeachment, porque todo mundo usava a lei como fundamento. O pessoal falava, a Dilma não pode responder por um impeachment sem que tenha havido algum crime. Os caras inventaram um crime de responsabilidade para a Dilma e conseguiram realizar um impeachment. A população brasileira deixou o impeachment acontecer, fez vista grossa, ninguém... Assim, houve manifestações, claro, mas não houve uma frente de esquerda lutando contra o impeachment. Deixaram a coisa acontecer, o caso está para ser julgado no STF, nunca vai ser julgado, né? Porque o mérito vai acabar assim que virar o ano, mas a população deixa para lá, a Dilma está desgastada mesmo, vamos correr atrás agora de crescer o Lula. Os caras agora vão impedir o Lula, porque não tem uma frente única de esquerda. Aos poucos, os caras estão destruindo um por um. Aí eu volto criticando os blogs. Veja bem, os blogs não querem sincronizar em cima de um assunto. Ontem eu falei uma coisa que eu acho, às vezes eu fico pensando, como que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo? Gente, o Lula foi julgado por um tribunal de exceção. A palavra tribunal de exceção é tão pesada no mundo jurídico que se isso sair do Brasil e se o povo souber o que é um tribunal de exceção, sinceramente, o Brasil vai virar notícia no mundo inteiro. E eu pedi os formadores de opinião que entendessem o sentido do tema tribunal de exceção. Até hoje ninguém mais falou sobre o tribunal de exceção. Eu falei e vou repetir para vocês, apesar de que eu não tenho a esperança que os demais blogs, até mesmo os políticos da esquerda, insistam nesse assunto. Gente, o Ministério Público Federal escolheu o Sérgio Moro para julgar o presidente Lula. Nunca o presidente Lula poderia ter sido julgado pelo Sérgio Moro pelo motivo muito simples. O triplex da OAS é no Guarujá, o processo tinha que ter sido no Guarujá. Então, o Ministério Público Federal mentiu. Eles inventaram uma história de que o triplex do Guarujá teria vindo de recursos da Petrobras. A defesa do Lula contestou essa história e o Fachin respondeu a seguinte coisa: se tem ligação com a Petrobras, tem que ser com Sérgio Moro. Só que na sequência, o próprio Sérgio Moro falou que não tem ligação com a Petrobras. Na teoria geral do processo, existe uma coisa que chama competência. Competência não é o juiz saber, o juiz entender das coisas, não. Competência e juiz natural é o seguinte: juiz natural é o juiz que existe naquele lugar, no momento que acontece. Além do juiz natural, a gente tem o caso também da competência material. Para quem que tinha que ter sido mandado aquele processo? Aquele processo... Pessoal, desculpa, tem alguém me ligando aqui no WhatsApp. Então, gente, só para continuar, para quem que teria que ir o tal processo? Para o juiz do Guarujá. O Ministério Público Federal mentiu descaradamente, isso é má fé, isso é crime, gente. E sustentaram a coisa. Agora, o próprio Moro falou que não tem ligação com a Petrobras. Se não tem ligação com a Petrobras, existe um caso de incompetência material superveniente. Isso é uma coisa para ridicularizar a justiça brasileira no mundo inteiro e para o mundo inteiro saber que o Lula foi julgado por um tribunal de exceção. Ninguém mais falou sobre esse assunto. Mas os blogs ainda acreditam na possibilidade da esquerda vencer, desunida, cada um lutando pelos seus interesses e pelo crescimento do seu blog em especial. Blogs que estão fadados à morte, porque afinal de contas,
uma vez que a direita se perpetuar, os entreguistas se perpetuarem, o nosso alcance vai diminuir. Gente, olha, o Lula foi julgado em segunda instância e existe uma lei brasileira, uma lei clara, que os tribunais precisam julgar conforme a ordem dos processos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que tem uma fila de processos para serem julgados. Eles precisam ser julgados conforme eles vão chegando. Tinham 300 processos na frente do processo do ex-presidente Lula. Para vocês terem uma ideia, 300 processos foi o que o processo do ex-presidente Lula passou na frente para que eles pudessem condenar o ex-presidente Lula a tempo de prejudicar a capacidade dele de ser eleito agora em 2018. Como se não bastasse eles terem antecipado, né, o julgamento do presidente Lula. A população brasileira está achando isso fantástico, né? O pobre de direita está achando isso fantástico. Está achando que mudar todas as regras do jogo para prejudicar o cara que poderia ganhar do candidato deles, principalmente os eleitores do Aécio, eles acham isso bom. Mas o eleitor do Aécio, que virou eleitor do Bolsonaro, não acha que isso é bom. Isso é para beneficiar o Luciano Huck, não o Bolsonaro. O Bolsonaro não ganha um voto de eleitor do Lula. Mas enfim, então, como se não bastasse agora, uma jurisprudência que já era praticamente pacífica no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, de que uma pessoa não pode ser presa enquanto não tiver todo o trânsito julgado da sentença. Gente, a Constituição Federal fala que ninguém poderá ser culpado antes do trânsito julgado da sentença. Trânsito julgado da sentença é só depois que todos os recursos são avaliados. Imagina que por causa do Lula, para evitar que o Lula seja candidato, o pessoal do Supremo Tribunal Federal vai mudar a Constituição brasileira. Todos nós somos prejudicados por isso. Veja bem, todos nós brasileiros, por causa de Lula, para poder impedir que o Lula seja candidato, nós, 207 milhões de brasileiros, vamos ter um direito fundamental ferido. Nós agora podemos ser presos antes de avaliados os recursos. Vocês não estão tendo noção. O pobre de direita que está achando isso interessante, ele não está tendo noção. Imagina o seguinte, imagina que você montou um comércio para te prejudicar, o cara quer te prejudicar, e o cara foi lá e pôs droga no seu comércio. Aí você poderia ser condenado em primeira instância, você poderia recorrer em liberdade. Não, você vai para a cadeia. Por que você fez coisa errada? Não, porque a Constituição brasileira está sendo mudada, em especial para evitar que o Lula seja candidato agora em 2018. Para vocês terem uma noção do tamanho do problema. Mas a esquerda continua dividida. Os nacionalistas continuam trabalhando isoladamente, cada um pela busca do seu brilho, cada um com seu protagonismo, cada um tentando isoladamente mostrar que é mais brilhante que o outro. Seja lá no alto, com os políticos famosos que estão tentando disputar o cargo da presidência, seja entre nós, comunicadores, formadores de opinião e blogueiros, cada um vindo com uma tese diferente para mostrar cada um que brilha mais que o outro, ou até mesmo seja nos debates, né, lá na base, digamos que nos próprios comitês das cidades pequenas, onde cada um briga pelo uso do microfone. Eu volto a falar. É muito importante a gente entender que Lula tem capacidade de vencer no primeiro turno e a melhor estratégia para um time é tocar a bola para quem pode fazer um gol. E qual que é o grande problema, gente? Se a gente continua dividido, eles vão dar o bote. Por que eles vão dar o bote? Vocês imaginem o seguinte: houve impeachment, ninguém fez nada. Houve impeachment, algumas manifestações aconteceram, mas os maiores comunicadores ficaram cagando de medo de fazer alguma coisa. A gente tinha a possibilidade de fazer protesto técnico, era só os principais comunicadores de esquerda terem sincronizado um protesto técnico, a gente podia ter feito muita coisa. Não fizemos absolutamente nada. Por quê? Porque eles confiavam que as coisas iam resolver e todo mundo queria a oportunidade de ser o próximo, talvez. Agora, o Lula foi condenado em primeira instância e pouca coisa foi feita. Não nasceu uma frente única de esquerda para brigar contra o problema maior que está sendo esse processo de recolonização do Brasil. O Lula foi condenado em segunda instância por um tribunal de exceção. Veja bem, o maior presidente do Brasil foi condenado em segunda instância por um tribunal de exceção,
que é uma das coisas mais pesadas no mundo jurídico mundial, em qualquer lugar do mundo. Você fala em tribunal de exceção, o pessoal treme. E os blogs de esquerda estão insistindo no assunto condenação sem crime é golpe. Só que o fato de condenação sem prova, né? O fato de não haver prova já foi julgado, gente. Vamos cair na real. Vocês acham mesmo que adianta insistir no assunto condenação sem prova é golpe, sendo que o mérito de haver ou não haver prova está na cabeça do juiz? Presta atenção, o juiz ele tem o convencimento motivado, o juiz fala o que quer. Se o juiz virar e falar, eu aceito o ticket do pedágio como prova, ele aceita, ele é juiz, né? Ele tem esse poder. O desembargador pode aceitar o ticket de pedágio como prova, mas nenhum juiz pode aceitar incompetência material superveniente, porque isso já não é um caso do mérito que o juiz julga. O juiz não julga incompetência material superveniente. Incompetência material superveniente é um caso processual, é um caso de nulidade do processo. Então o que adianta a gente continuar falando que não existem provas se para o juiz tem prova? Ah, tudo bem, é prova que não prova nada, que não importa, o juiz aceitou aquela prova. Agora, uma incompetência material, o fato do Moro não poder ser juiz nesse processo, isso é uma coisa que está clara. O brasileiro precisa ver. Você acha que os desembargadores não sabem disso? Tanto é que na hora que eles foram julgar a incompetência do Moro, eles passaram correndo sobre isso e falaram, o Teori, né, o Supremo já avaliou esse caso. O Supremo avaliou antes do Moro falar que não tinha ligação com a Petrobras. O caso agora é outro, entendeu? Então, falar que, não tem prova, cadê a prova? Isso está sendo, com toda sinceridade, um exercício de infantilidade que está condenando a gente à derrota. A comunicação está toda errada. A comunicação está toda errada porque a comunicação comunica de uma forma descentralizada para diferentes públicos, enquanto a comunicação do golpe, a comunicação dos entreguistas, está muito bem sincronizado. O MBL faz material para as pessoas mais jovens, faz material para as pessoas mais velhas, a Rede Globo convence o pseudo-intelectual. Gente, está muito certinho lá. A coisa está ruim entre a gente. Cada um está querendo vir com uma ideia diferente, cada um está querendo fazer a sua página brilhar mais, sem perceber que todas as páginas vão simplesmente acabar. A esquerda vai simplesmente acabar, porque a gente está em golpe de Estado. Vamos cair na real. Então, o que está acontecendo? Como que eu vou avaliar com vocês o que está rolando? Olha, primeiro, um erro muito grande, abrir várias frentes. Várias frentes. Enquanto os entreguistas, eles abrem uma frente para destruir um político e vão em cima daquele político e destroem aquele político, nós abrimos várias frentes e desistimos daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, todos os blogs falaram um pouquinho do Aécio Neves. Todo mundo parou de falar do Aécio Neves. Todos os blogs mencionaram o caso Tacla Duran. Antes do povo entender o que aconteceu com o caso Tacla Duran, os blogs, os comunicadores, os formadores de opinião esqueceram do caso Tacla Duran. Então, nós estamos abrindo várias frentes e cada hora um blog está falando de uma coisa diferente. Você vai lá no Mídia Ninja, o Mídia Ninja está falando sobre uma coisa errada que aconteceu numa casa de artes. Aí você vai para um outro blog e o outro blog está falando uma coisa que ele acha que é absurdo. Porque não existe um sincronismo, não existe uma cooperação da esquerda para falar hoje todo o povo precisa saber disso. Vamos trabalhar estrategicamente para que todo mundo fique sabendo do caso Tacla Duran. Vamos trabalhar estrategicamente para todo mundo entender o caso do estado de exceção, do tribunal de exceção, né? Não existe sincronismo na comunicação de esquerda. Argumento impertinente. Gente, a coisa mais fútil, com todo perdão, eu respeito todo mundo em seus respectivos esforços, mas a coisa mais fútil que tem é tentar segurar uma causa com argumento idiota. É uma coisa que eu diria digna de eleitor do Bolsonaro. Aquele eleitor do Bolsonaro que vira para você e fala assim: eu quero que o Bolsonaro seja eleito para poder aprovar a pena de morte no Brasil. Peraí, quem aprova a lei é o legislativo e pena de morte é cláusula pétrea que não pode existir. Então o cara está suportando uma causa com um argumento tão idiota que passa a ser patético.
Ah, eu quero que o Bolsonaro seja presidente para acabar com a Lei Rouanet. O cara nem sabe o que é Lei Rouanet e nem sabe que acabar com uma lei é prerrogativa do Congresso Nacional. Não tem nada a ver com o presidente. Então, da mesma forma que a gente ri do eleitor do Bolsonaro, falando que quer que o Bolsonaro ganhe para acabar com gay, essa bobiça toda que eles falam, a gente tem que ter uma autocrítica e prestar atenção que quando a gente fica perdendo o nosso tempo, insistindo em águas passadas, a gente sinceramente não vai mover moinho nenhum. Águas passadas não movem moinho. O sincronismo na comunicação da direita é a Globo. É muito pertinente. A Globo faz a pauta e todo mundo sai repetindo aquilo e a mentira que a Globo fala vira verdade. Mas enfim, o que acontece? Peraí, a Jennifer está querendo chamar uma participação. Fala comigo, Jennifer. Depois eu volto no argumento impertinente e falo de novo. O Matola, há um tempo, no assunto de trás, né? Ele falou assim que uma hora ou outra a esquerda vai acabar comentando. O problema é que vai ser tarde demais. Exatamente. A coisa demora muito a acontecer. As pessoas só entendem o que está acontecendo na hora que passou a oportunidade. É isso que tem acontecido com a esquerda. Eu esqueci o nome dela, acho que é Eva, que ficou lutando desesperadamente, falando a única coisa que resolve no Brasil é uma frente única de esquerda para lutar contra o golpe e trazer a Dilma de volta. Porque trazendo a Dilma de volta, a Dilma ia chamar eleições, tudo teria sido resolvido. Não houve essa frente única de esquerda. Todo mundo preferiu aceitar. O povo traiu a Dilma. Veja bem, gente, o próprio partido da Dilma traiu a Dilma e falou, deixa a Dilma para lá. Agora a galera vai trair o Lula, porque eles vão imaginar, quer saber de uma coisa? Deixa o Lula aí, quem sabe eu não vou ser o próximo presidente. Assim a esquerda está sendo destruída. Né? E o Rogério Matuc, por que não entram em contato para sincronizar os temas? Pois é, isso é muito importante, Rogério, não é falta de tentativa, não. A realidade é o seguinte, isso bate até em cima do que eu vou falar agora. Todo mundo está primando pelo espetáculo e pelo destaque. Isso não é só na esquerda, isso é em qualquer blog. As pessoas querem um número grande de cliques, elas querem ficar conhecidas. Então, as pessoas estão começando a abrir mão, né, de fazer o que vai ser melhor para a sociedade, para fazer vídeos que chamem atenção, vídeos que vão dar clique, vídeos engraçados, ou vídeos que o povo quer escutar. Esse vídeo que eu estou fazendo não é um vídeo que o povo quer escutar. Eu, particularmente, já encomendei vários potes de Nutella, já vou fazer meu vídeo tomando banho na banheira com Nutella, né? Porque é isso que chama atenção. Mas brincadeira à parte, o que muitos blogs estão fazendo é que eles estão querendo crescer a página deles, e é muito importante que eles saibam que eles não têm página não. A página é do Facebook, tá? Na hora que o Facebook cismar de fechar sua página, acabou. Então a luta seria para a gente continuar tendo liberdade de expressão, juntos lutando contra o entreguismo. Mas enfim, tá todo mundo lutando isoladamente, por protagonismo, lutando para brilhar, querendo ser o dono das grandes ideias. Ela se chama Edva Aguilar, isso mesmo, ela lutou desesperadamente pela causa Volta Dilma e o povo não percebeu que essa era a causa que tinha que ser ouvida. Hoje o povo está percebendo. Assim como daqui uns dias, quando os recursos foram divulgados e o povo entendeu o que é um tribunal de exceção, o povo vai falar, mas não podia, agora pode, foi julgado. Então, gente, vamos cair na real, né? Tá todo mundo, em todas as esferas, primando pelo egoísmo. É o político lá no topo, querendo aparecer mais, querendo ser maior que Lula, querendo ser grande. São os comunicadores, né, digamos que na parte do meio da pirâmide, cada um tentando mostrar que tem o seu brilho, querendo mostrar que brilha e que não pode ninguém usar a ideia de ninguém, porque cada um tem que ser super autêntico. E lá na base, né, os militantes, cada um querendo um tempo maior de microfone nos comitês. E não é hora disso. A hora agora é de união e foco. Foco na destruição do entreguismo. Agora, uma coisa que eu falo e garanto. Se o golpe, toda vez que o golpe sente fraqueza, ele aproveita os momentos de fraqueza para dar botes. O golpe vai aproveitar o momento de fraqueza do brasileiro, na hora que eles perceberem que o brasileiro está baixo, que o brasileiro está tranquilo, para prenderem o Lula. É claro que vão. Ah, mas não pode. O golpe pode tudo. A gente está em guerra. O golpe pode tudo. Vamos cair na real. É igual eles fazem lá na faixa de Gaza. Pega, mata todo mundo lá. Não pode. Pode.
Quem tem armas pode tudo. Quem tem armas pode tudo. Sim, o Xará me pergunta se o Cristiano Zanin entrou na justiça para anular o processo. É claro que ele está usando todos os recursos possíveis. Mas se a população não souber o que está acontecendo, você acha mesmo que são os ministros do Supremo ou os desembargadores lá de Porto Alegre que vão aceitar o recurso dele? Sinceramente, se o mundo inteiro não estiver falando no que está acontecendo, vocês acham mesmo que o recurso dele vai ser aceito? Vamos cair na real, gente. A galera sabe o que está acontecendo. Quem não sabe é o povo. Porque o povo quer continuar insistindo em matérias antigas, em assuntos antigos. Não adianta falar que o Moro é imparcial. Agora já não adianta falar que não tem provas. Isso tudo já foi julgado. A conversa agora é o que realmente importa. O Lula foi condenado num tribunal de exceção. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que esse deveria ser o foco da esquerda. Agora, se o golpe, eu volto a falar, se o golpe sentir fraqueza, se o golpe notar que a esquerda está dispersa, eles vão dar o bote. Eles vão prender o Lula, eles vão inventar coisa contra o Haddad, eles vão criar coisa contra a Manuela, eles vão criar fake news a respeito de todo mundo, porque estamos em golpe. Não importa mais a verdade, ninguém está importando com a verdade. Todo fake news que o MBL cria, na cabeça do imbecil, vira verdade. Então, vamos cair na real. Se não tiver união dos brasileiros nacionalistas contra o entreguismo, a gente vai perder essa. Então, o eleitor do Lula não vota no mito. Isso é um ponto que eu já falei, mas está escrito aqui e eu estou repetindo. O eleitor do Lula não vai, indiferente, o Lula pode ser condenado, recondenado, preso, triturado, esquartejado. O eleitor do Lula tem no Bolsonaro um algoz. O eleitor do Lula, se o Lula for preso, por exemplo, o eleitor do Lula vai ver no Bolsonaro um dos culpados. Então o cara vai votar em qualquer um contra o Bolsonaro. O que o Bolsonaro conseguiu com a condenação do Lula é aumentar a rejeição dele. Ele é um cara que assinou embaixo do fim da democracia brasileira. Ele é um cara que assinou embaixo, digamos que, do fim da possibilidade do brasileiro poder votar no Lula. Você acha mesmo que um eleitor que votaria no Lula vai votar no Bolsonaro? É muito impertinente, né? Vamos pensar, vamos cair na real. O eleitor do Lula não vota no Bolsonaro. O eleitor do Lula vai votar ou em alguém de esquerda ou em uma pessoa do entreguismo que tiver uma carinha bonita para fazer de conta que não tem absolutamente nada a ver com o entreguismo. Que com certeza a Rede Globo vai lançar um Luciano Huck. Vamos pensar, ó, Luciano Huck é neutro, nunca falou mal do Lula, apesar de ter fotinha com a Aécio, de estar na festa na casa do Aécio. O Luciano Huck vai ficar neutro. Como neutro, ele vai tirar voto do mito, ele vai tirar votos da esquerda, e existe uma possibilidade muito grande dele ganhar, porque ele é o argumento que está vendendo hoje, que é o não político, né? Então, aí eu volto a falar. Será que realmente vale a pena, lá no topo, os políticos lá da elite continuarem separados? Será que vale a pena o Boulos, a Manuela, esses políticos que são contra o entreguismo? Nessa hora eu falo até da Luciana Genro, tá? A Luciana Genro não é entreguista, ela falou coisas duras a respeito do Lula, mas não coisas a favor do fim da indústria nacional. A Luciana tem um posicionamento dela particular contra o Lula, mas ela não é entreguista. O Ciro tem os problemas dele com o Lula, mas ele não é entreguista. Mas sozinhos eles vão ser triturados pelo neutro Luciano Huck. Ou então até mesmo pelo espetáculo da mídia Geraldo Alckmin. Quem sabe, né? A grande realidade é que a Globo vai fazer se não tiver uma união da esquerda, como existe uma união entre os golpistas, eles vão fazer o próximo presidente. Esse próximo presidente não vai ser o mito, porque o mito conseguiu ódio de toda a esquerda, mas o presidente da Globo, o candidato da Globo, que nem ainda foi lançado, não tem ódio de toda a esquerda. E poucos vão ser os brasileiros que vão entender que estava tudo armado. Poucas pessoas vão entender que a Globo armou tudo isso para depois lançar o Luciano Huck. Poucas pessoas vão entender que foi tudo muito bem arquitetado. Vamos comprar a condenação do Lula, que a gente consegue
votos de alguns deles. E você, agora eu falo em especial com você que ficou iludido, né, que o Bolsonaro teria chance com a condenação do Lula, fique sabendo que não. A Globo não investiu tudo isso para deixar o Bolsonaro vencer. A Globo investiu isso para colocar o candidato deles. E o Lula jamais tomaria eleitores do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro jamais conseguiria eleitores do Lula. Mas o neutro que está por vir, o Luciano Huck, ou seja lá quem for, esse sim vai tomar eleitores da esquerda e vai tomar eleitores do Bolsonaro. E agora eu falo mais uma vez, a coisa mais inteligente nesse momento é a gente conseguir convencer o maior número de pessoas, o maior número de políticos, que a gente precisa de união, frente de esquerda em todas as esferas, uma frente de esquerda lá no topo entre os políticos, uma frente de esquerda entre os comunicadores e uma frente de esquerda na base da pirâmide, que são as pessoas que estão no tete a tete, que estão fazendo postagem nas redes sociais, que estão pegando no microfone nos comitês para falar o que elas pensam, mas uma frente sem egocentrismo, sem querer aparecer demais, sem querer ser melhor do que ninguém. E a gente tem que correr contra o tempo. Se a gente não conseguir fazer o mundo ver que o Lula foi julgado por um tribunal de exceção, o mundo não vai ficar sabendo disso. E, escondido, os desembargadores julgam como eles querem. Então, com toda sinceridade, sem união e sem humildade, tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo. E eu até faço uma declaração polêmica aqui agora, que eu nem vou mais, sinceramente, eu nem vou mais falar mal do Bolsonaro. É muito divertido. Falei mal do Bolsonaro muito tempo, mais para rir, porque eu nunca imaginei a possibilidade do Bolsonaro ser efetivamente presidente. Eu ainda acho que ele vai candidatar a deputado para não perder as regalias. Mas agora a coisa ficou tão séria que eu fico com medo de falar mal do Bolsonaro e ele perder voto para o Luciano Huck, com toda certeza. E o Luciano Huck é o candidato da Globo, é o candidato que está diretamente ligado a quem causou 2 golpes de Estado no Brasil. Então, eu me despeço dos eleitores do mito nesse momento, não vou fazer mais vídeos contra o mito, também não sou, lógico, eu não sou amigo do mito, não estou falando, não estou declarando amor ao mito aqui não, mas agora a coisa está muito séria. Agora eu acho que o foco seria as pessoas se unirem no sentido de uma frente de esquerda, uma frente nacionalista e deixar, digamos que, o egocentrismo de lado. E eu espero que essa frente nasça. Eu não tenho poder nenhum para fazer com que essa frente aconteça, mas o meu ponto de vista é esse. Gente, eu gostaria de agradecer muito vocês que participaram até aqui. Tem algum comentário que você acha aqui? Bom, enfim. Falaram sobre o STF, né? Por que o STF não estava falando o que você está falando? O STF nem os desembargadores não vão falar sobre o Tribunal de Exceção, porque aquela pessoa que tiver coragem... Tem pessoas falando que era mentira, que você estava inventando... A pessoa que tiver coragem de falar sobre o Tribunal de Exceção, ela vai ser destruída pela Globo. Então, você não imagina que um ministro do STF ou um desembargador vai querer caçar briga contra a Globo. A única forma da gente conseguir fazer esse assunto chegar ao maior número de pessoas possível é nós trabalharmos em cima desse assunto. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei se eu fosse ministro do STF, eu não sei se eu teria coragem de falar uma coisa dessa, sabendo que vai ter um monte de bobo para falar que eu sou doido. Igual tem um monte de bobo aí que é incapaz de digitar o tema incompetência material superveniente na internet. Eles preferem falar que eu sou doido. Mentiroso. Mas mentiroso. Ah, ele é doido, ele está inventando. Mas o cara é tão alienado que ele é incapaz de chegar na internet e escrever incompetência material superveniente, estado de exceção. No lugar de pesquisar e saber o que realmente está acontecendo no Brasil, ele prefere desconfiar do que eu estou falando. Isso é o efeito Rede Globo. Sinceramente, vocês acham mesmo que um desembargador ou um ministro do STF vai querer bater de frente com a Globo? A justiça, a lei, a Constituição tem muito menos valor do que a palavra da Globo. Vamos cair na real. O que a gente precisa fazer para inverter? Talvez a gente até tenha muitos ministros e desembargadores
que gostariam de estar fazendo justiça. Mas a gente precisa mudar a opinião pública. Porque por mais que nós saibamos o que está acontecendo, a gente tem noção do que está acontecendo, a gente sabe que a gente está numa realidade de golpe, mas muitos idiotas acham que não. Tem muito idiota, principalmente pessoas no funcionalismo público, achando que está tudo bem. Elas são incapazes de perceber que o salário delas compra hoje a metade do que comprava em 2014. Elas acham que estão seguras porque elas recebem o dinheiro do Estado. Mas aí eu pergunto com toda sinceridade, se a indústria está caindo, o Brasil não está arrecadando, até quando o Estado vai ter dinheiro para pagar o salário do funcionário público? Vamos dar nome. Até quando o Estado vai ter dinheiro para pagar policial? Até quando o Estado vai ter dinheiro para pagar Forças Armadas? Até quando o Estado vai ter dinheiro para pagar juízes, promotores, desembargadores e procuradores, ministros? Até onde o nosso patrimônio nacional aguentar. Então, quando acabarem de vender absolutamente tudo que a gente tem, quando venderem Eletrobras, Petrobras, vendeu tudo, acabou esse dinheiro, aí já era. Aí o salário do funcionalismo público, assim como o salário do brasileiro, vai cair para 20% do que é hoje. E o que eu digo não é cair numericamente, nós vamos comprar 20% do que a gente compra hoje. Isso é uma coisa sem volta. A nossa indústria fechou. A nossa indústria está acabando. O interesse lá de cima, do norte, com o Brasil, é um Brasil produzindo alimento, um Brasil produzindo petróleo e um Brasil em conflito, para não ter o poder de colocar preço no próprio petróleo e no próprio alimento que vende. E não vê que não quer. Tem pessoas falando aqui que já estão parcelando salário. Exatamente. Olha, o governo está sem dinheiro, gente. O governo está sustentado pela venda do patrimônio. Vendeu os... Olha só, o déficit nosso hoje é de 200 bilhões. A Operação Lava Jato está fazendo uma festa porque ela arrecadou 4 bilhões. Mas ela causou um déficit de 200 bilhões. Esses 200 bilhões de déficit, eles vão ser, digamos que, pagos com dívida pública e com venda do patrimônio nacional. Uma hora, o patrimônio nacional vai acabar. E na hora que o patrimônio nacional acabar, o Estado não vai mais pagar policial, o Estado não vai mais pagar Forças Armadas, promotor, juiz, procurador, desembargador, ministro. Todo mundo vai ter queda, e queda forte, no poder de compra. O seu salário pode até continuar o mesmo. Eu ganhava 1.500 e eu ganho 1.500, sim. Agora, o que você comprava em 2014 e o que você compra hoje? O resultado disso é muito simples. Em 2014, a gente tinha uma indústria que funcionava. Em 2014, a gente tinha um PIB alto. Hoje, a produtividade no Brasil está tão baixa que a gente já não consegue mais segurar a máquina pública. Então, se nós não conseguirmos, eu cobro os blogueiros, eu cobro a comunicação da esquerda. Eu vi uma coisa em Porto Alegre que meu coração doeu. Eu vi uma pessoa subir no palanque e apontar para a polícia e falar mal da polícia. Eu sei que todo mundo tem um pouquinho de rancor quando vê a polícia trabalhando para o opressor, é claro. Mas será que não é hora de a gente chamar a polícia para o nosso lado? Será que não é hora do funcionalismo público entender um pouquinho de economia e ver que num país colonizado eles também vão ganhar pouco? Aí a Anabela tá te chamando ali para você aparecer, Jennifer. Então, gente, eu acho que a missão da esquerda seria essa: se reunir em uma frente de esquerda de políticos, uma frente de esquerda de comunicadores, uma frente de esquerda de rede social, uma frente de esquerda de militância, porque, sinceramente, com egoísmo, nada vai dar certo. Aí vem a pergunta da Penha Maria da Costa: como abrir a cabeça desse pessoal de esquerda que não se une? E se caso eles não abrirem a cabeça, já vem aqui a da Márcia Ribeiro, que aqui na França está baratinha no Nutella, aí você pode ir pra lá. Pois é, hoje eu vou começar a fazer meus vídeos, gente, na piscina de Nutella, para ver se o YouTube me paga um pouquinho, porque todo mundo fica falando. O Bolsonaro adora virar e falar: o Leonardo é pago pelo PT. A mensagem que eu mais recebo é essa: pago pelo PT, nunca trabalhou. Aí eu fui pensar, gente, como é que são as coisas, né? Quando eu faço uma reflexão no passado, eu lembro que eu comecei a trabalhar com meu pai aos 9 anos de idade.
Quando eu tinha 14 anos, eu já virava noite trabalhando com silkscreen. Depois eu cismei de trabalhar com elétrica e eletrônica, eu virava noite trabalhando com elétrica e eletrônica. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu trabalhava na produtora Quimera do meu mestre Elvésio Raton e pegava freelancer para consertar computador. Eu trabalhava 12 horas por dia. Quando eu fui para a Inglaterra, eu estava trabalhando lá praticamente 12 a 14 horas por dia para segurar um pouquinho de dinheiro para pagar as contas que eu tinha deixado para trás. Aí na hora que toda hora que eu abro um comentário, o cara fala que eu nunca trabalhei. Eu acho que ele olha para mim, ele deve enxergar um olho azul por detrás, ele deve achar que eu estou usando lente. Que Lorde, deve achar que talvez que eu seja... de outros países, talvez eu seja realmente, né, um grande elite. O fato de eu fazer vídeo na internet não faz de mim um milionário. Eu ainda não faço vídeos na piscina de Nutella. Os meus vídeos são vídeos que alcançam pessoas que precisam ser alcançadas pela ideologia. Se eu estivesse fazendo os vídeos para destruir o Brasil, para entregar o Brasil, com certeza eu já estaria com muito mais dinheiro. Mas na situação que eu estou fazendo, sinceramente, eu estou indo na contramão dos patrocinadores. O que os patrocinadores querem, com toda certeza, é um país para explorar. O que os patrocinadores querem não é um país próspero. O que quem patrocina a Globo está querendo é uma colônia de exploração, gente. Então, agora, antes de fechar, eu desafio qualquer pessoa que me conhece pessoalmente para falar se me viu alguma vez na minha vida parado sem trabalhar. Eu acho que, inclusive, as primeiras férias que eu tive na minha vida, desde o momento que eu comecei a trabalhar, sempre eu arrumava coisa para fazer nas férias, freelance, alguma doideira para fazer, para segurar algum dinheirinho. Às vezes eu estava montando estúdio, estava carregando cimento para cima do morro, areia nas costas. Aí eu consegui ter, graças a Deus, férias nesse último final de ano agora, 2 semanas. Foi a primeira vez na vida que eu tive férias. Mas enfim, muito obrigado, pessoal. Eu espero que a gente consiga ter uma frente única de esquerda. Eu confio que talvez o golpe seja realmente reversível e confio que vocês vão trabalhar essas ideias, né? A gente está com um ex-presidente da República condenado por um tribunal de exceção. O mundo precisa saber disso e eu percebo que os demais comunicadores não querem falar sobre isso. Talvez seja porque eu tenha dado a ideia. Pronto, falei. Muito obrigado, mas a ideia não é minha. A ideia é do professor Wander Medeiros, que me ligou para falar sobre isso. Eu fico muito triste que o resto da esquerda não tenha entrado nessa sintonia.